Senhor a todos, amém? As criancinhas podem se retirar para a escolinha, por favor, em nome de Jesus. Creio no novo, creio na palavra, creio naquilo que Deus tem por fazer, está fazendo e irá fazer em nossas vidas cada vez mais. Quantos creem junto, digam amém. Sorrindo para alguém do lado, eu sei que você talvez já conversou com essa pessoa hoje, mas sorria para ela assim, diga assim: o Senhor sempre nos surpreenderá. Diga assim: nunca se dê por vencido. Diga: por mais desesperador que seja o que está diante de vocês, diga: confia em Deus. Diga comigo assim: devemos confiar na sabedoria de Deus. Quem pode aplaudir a Jesus por isso, querido? Amém. Hoje vem aqui dentro do meu espírito uma palavra que eu creio que vai guiar a sua vida, vai guiar a nossa estrutura de existência nessa terra. E a palavra que Deus liberou assim com muita saúde no meu espírito é: devemos aprender a descansar na sabedoria divina. Querido, eu quero chocar você um pouquinho, no bom sentido da expressão chocar, com isso que Deus vai falar aqui hoje. Sabe, é verdade que nós vivemos momentos que não conseguimos explicar com palavras, momentos que às vezes não temos nem resposta, mas a verdade é uma só. Devemos confiar na sabedoria divina, mesmo que não entendamos todas as coisas, ou o porquê das coisas, ou porquê que chegou aonde chegou, ou porquê estamos passando pelo que estamos passando. No mínimo, todos os que estão aqui serão confortados, edificados e instruídos em Deus nesta noite. Quantos recebem a palavra que está por vir? Diga amém. Então abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, vamos lá. Gênesis 45. Gênesis, obrigado pessoal do louvor, Deus abençoe vocês, querido. Gênesis 45, versos 1. Diz assim: então José, não se podendo conter diante dos que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Versos 3. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele. Versos 4. E disse mais José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se achegaram então e disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conversão ou salvação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Verso 6. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7 e último para nós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Olhe para mim, queridos. Sabe,
Esta palavra, esta mensagem que temos aqui, mostra algo tremendo acerca da sabedoria de Deus. A palavra sabedoria significa alguém ou decidir de uma forma que cabe a nos levar num lugar correto. Então, quando você ouvir a significa sabedoria, quer dizer alguém que decide de forma certa para que então ela cabe em um lugar certo, um lugar de paz. Então, todas as decisões de Deus, embora eu e você não entendamos, elas são tomadas com sabedoria. Deus age de formas que não compreendemos, mas de maneiras necessárias para provocar o final que desejamos. Então, observe algo que nós vamos tratar nesta noite de uma forma muito precisa. Durante a minha caminhada ministerial, morei em cidades, morei em estados que eu não esperava que eu iria até lá. Planejei coisas que não saíram conforme eu planejei. Esperava coisas que na minha concepção eu até precisava e de repente não veio. E no meio desses momentos de embate, Deus começou a me mostrar a sabedoria dele, mesmo quando eu não entendo o porquê daquilo, mesmo quando eu não compreendo o porquê que não veio como eu esperava, na hora que eu esperava. Aí ao longo do tempo do nosso ministério, nós vamos aprendendo, gente, a confiar e a descansar na sabedoria de Deus, mesmo quando estamos diante de coisas assustadoras e difíceis de se compreender. Observe isso aqui que lemos de José. De repente ele tinha 17 anos, Deus aparece dizendo para ele assim: José, você vai ser um grande homem no futuro, você será governador, você será assim, príncipe, você será alguém de alta patente na terra. Ok, então o tempo se passou e as coisas pioraram para José. Todo mundo sabe que depois disso, José passou a ser perseguido pelos irmãos. Depois ele passou simplesmente a ir lá onde os irmãos estavam, amando do pai, e os irmãos em uma certa ocasião lançou ele dentro da cova. Depois tiraram ele da cova, depois venderam ele lá para o Egito. Chegou lá, ele chegou como escravo. Imagine comigo, gente, alguém que tinha uma promessa de ser grande na terra, estava sendo vendido para uma terra distante e na posição de escravo. Você tem ideia do que devia passar na cabeça desse José? Você tem ideia o choque de realidade que ele estava vivendo ali? Alguém com uma promessa tão grande, mas vendo-se ir para um lugar de escravidão que era o Egito. Eu creio na mentalidade minha, pessoalmente, analisando a história de José, que esse cara deve ter ficado com muita pressão psicológica, talvez confuso, tipo assim: peraí, Deus me disse que Ele vai me dar uma terra, vai me crescer, você é grande, e aqui estou eu como escravo. A realidade momentânea de José, gente, não tinha nada a ver com a promessa que Deus havia falado com ele. De repente então ele está lá, Potifar olhou para ele e escolheu ele como governante da casa. Então José, de escravo, passou a ser mordomo e na verdade ainda escravo de Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com José e ela acusou José de ter tocado ela, quando isso não foi verdade. Então inocentemente José, o garoto que estava lá de uma forma inesperável, ele de repente então é lançado no calabouço. E quando ele é lançado no calabouço, observa bem, eu estou contando a história para depois trazer a mensagem. E ele está lá por 2 anos e 8 meses no calabouço. O calabouço daquela época, principalmente do Egito, gente, não era essa maravilha que de repente tem, entre aspas, nas cadeias modernas. Se pode dizer que é maravilha, mas comparando-se ao que José viveu naquele período de calabouço, hoje é um hotel de 5 estrelas. Porque na época o calabouço era enviado pessoas para ser sentenciada à morte. Não tinha essa higiene básica que nós conhecemos aqui no nosso tempo. Então o menino estava dentro de um lugar sem esperança. Repito, analisa comigo, não deixa a sua atenção cair. Observe então um cara que tem uma grande promessa, de repente ele se vê
preso num calabouço por 2 anos e 8 meses, e detalhe, ele não tinha feito nada para estar lá. Isso é para pirar a cabeça de cada um, irmão, de todos que olharem a história dele. Imagine comigo, de repente José acorda no dia seguinte pensando: poxa, tantos anos atrás Deus me disse que eu ia ser grande, e agora eu me vejo num lugar tão diferente daquilo que ele havia me dito. Então você percebe que o momento que ele vivia era extremamente distante da promessa. Era algo que não tinha como pensar o que Deus iria bolar para tirar ele daquela situação. Agora observa comigo, então, de 17 anos, ele está completando 30 anos dentro da prisão ali, e aí ele vai para o faraó, adivinha, acerta, ele decifra o sonho de faraó, então ele começa a ser governador. Significa o que, pastor? Que demorou 13 anos de preparo para que a promessa se cumprisse. Então quando ele tem 17, ele recebe a promessa, e quando ele tem 30 anos, a promessa se cumpre. Mas antes de se cumprir, ele viveu muitas coisas surreal, coisas muito intensas de dor, pessoal. Agora analise uma coisa, nesse texto que lemos, passou-se os anos, José está administrando o palácio, ele está governando o palácio como Deus havia falado, e diz a Bíblia então, que anos havia se passado. Quer ver uma coisa? 13 anos demorou o preparo de José. Depois ele ficou aproximadamente ali 2 anos e meio trabalhando para Potifar. Depois ele ficou 2 anos e 8 meses preso, para depois ele começar então a chamar os irmãos dele por causa da fome. Deixa eu fazer uma conta com você. Com 17 anos ele recebe uma promessa, e quando ele tem 30 anos a promessa se cumpre. Depois ele passa administrando o reino de Faraó por 7 anos de vaca boa, tempos bons, e depois entra 2 anos de fome na terra. Os irmãos de José então vai procurá-lo na terra de Faraó, pedindo comida, porque não tinha comida. Se você analisar aqui comigo, deu 22 anos de preparo, para depois Deus mostrar o porquê que José estava lá no Egito. Não entendi, pastor. Vou simplificar isso, gente. Simples aqui. Deus de repente levou José a viver toda essa história, para que lá no final Deus viesse a conservar o povo dele na terra. Nota que o texto diz assim, ó: não se culpem, meus irmãos, por ter me vendido. Eu só estou aqui, só passei por tudo isso porque Deus me trouxe para cá por causa da fome que viria, e eu sou a porta de entrada para preservar a nossa descendência. Por quê? A terra iria passar por 7 anos de fome, e muita gente iria morrer nesse período. Só que Deus tinha uma promessa de fazer da descendência de Abraão uma grande nação. E o que é que Deus faz então para garantir a promessa? Ele envia José lá para o Egito, para que quando chegasse a fome, José estivesse lá dentro e chamasse o povo do Egito, ou os israelitas, para entrar. O que eu entendo com esse texto, gente, é que Deus começou a preparar a saída para o povo 22 anos antes do problema acontecer. Observa isso comigo, é muito interessante. Quando você vê José na cova, não era coincidência. Quando você vê José sendo vendido pelos irmãos, não era coincidência. Quando você vê José indo de escravo lá para o calabouço, não era coincidência. Era o caminho de Deus para ele, que no final levou ele exatamente aonde Deus falou que ia levar. O que eu aprendo aqui é que tem coisas que eu vivo, caminhos que eu passo, que eu não entendo, mas que no final é para elevar a minha vida exatamente onde Deus falou. Diga para alguém do lado assim: está doendo agora, está confuso agora, mas esse é o caminho que vai te levar aonde Deus te falou, no lugar de descanso. Glorifica ao Senhor, querido.
Então, quando eu olho para José, eu vejo um camarada que foi treinado, que apanhou por 22 anos, para depois chegar, ele cair a ficha e entender que todo o caminho que ele passou fazia parte da rota de Deus para levá-lo na promessa. Então, o que é que eu devo fazer diante disso? Confiar na sabedoria de Deus. Deixa eu te contar isso aqui, só para que você entenda. No nosso ministério, meu e da pastora Érica, nós vivemos algumas coisas que às vezes é meio que estranha, mas de tanto viver coisas assim, aprendemos a confiar na sabedoria de Deus. Olha isso aqui que eu vou te contar. Uma certa ocasião nós estávamos lá na igreja de um bairro chamado Nogueira, igreja Tempo de Vencer, estávamos ali, e era uma igreja, comprimento dessa aqui, pastora, comprimento como essa aqui, ó. E de repente estávamos ali pregando, o louvor estava acontecendo, e a nossa igreja, ela fazia um pouquinho de barulho, e não tinha essa blindagem de parede como tem aqui. A porta era direto, vazada para a rua. Então a vizinha de frente, imagina, parecia que ela estava dentro do culto com a gente. Eu falava aleluia aqui e ela escutava lá dentro do quarto dela. Chegou um dia que ela foi muito brava lá na porta da igreja. Eu quero fazer abaixo-assinado, eu vou tirar essa igreja e ABC. De repente o que ela faz? Ela começa a fazer um monte de abaixo-assinado. Ela vai pegando a assinatura dos vizinhos, tudo para tirar a igreja. E eu falei assim: Deus, eu não tenho como fazer nada. E Deus me disse algo: confia na minha sabedoria. E de repente ela colhendo a assinatura dos vizinhos, porque sabe aquela mulher da região, voz ativa, ela fala e a água para. Você já morou perto de alguma vizinha assim? Ela tem a voz ativa na vizinhança toda, ela grita até o cachorro esconde, o gato pula o muro, o marido vai lavar a louça. Era esse tipo de mulher. E de repente então ela falou: eu vou tirar essa igreja daqui. E bateu o pé: eu vou tirar. Eu falei: Deus, matar eu não posso, porque eu sou pregador da palavra. E lá brigar com ela eu não vou. Então faz alguma coisa. Aí Deus me dizia assim: confia na minha sabedoria. Irmão, para ser sincero, a coisa estava feia, porque a vizinhança toda estava assinando os papéis. Eu falei: agora não tem jeito. E na nossa cidade existe uma lei municipal, não é governamental, que se 2 ou 3 vizinhos reclamar, a igreja, sem mais nem menos, tem que fechar e sair dali. Então eu tinha mais de 20 assinaturas para nos tirar de lá. Eu falei: Deus, no homem eu já perdi, agora é só o Senhor para fazer alguma coisa e me livrar dessa. E toda vez que nós orávamos, esta palavra vinha: confia na minha sabedoria. Diga: eu confio, Senhor. De repente, no outro domingo, fazendo o culto, essa mulher veio na frente lá. Quem está lá na porta? Euzinho. Pastora Érica. E essa mulher chegou já querendo saber quem que é o pastor, e quem que é o pastor, e quem que é o pastor. E de repente a pastora estava lá, e ela falou: oi, pois não, mansa, educada. Essa mulher, irmão, só não chamou a pastora de santa. E você é isso, que crente nada. E foi falando aquele palavrão que é até feio falar aqui para você. E isso estava o louvor acontecendo. O que mais que ela falou? O que ela fez, pastora? Conta aí, que é a senhora que estava lá. Como o pastor disse, ela só não me chamou de santa na porta da igreja. Conclusão: todos os irmãos que estavam lá no fundo, viu todo aquele barraco, aquilo lá, então quer dizer que a igreja se virou para o fundo, não estava nem mais voltada para dentro. E ela me xingava a igreja, só erguia a mão para me dar um tapa. Só que eu só falei uma coisa para ela: que Deus te abençoe. E continuei calma como eu sempre sou. E aí pode dar... Ok, e o povo segurando a mulher, porque se não segurasse, a mulher estava tão brava que ela iria bater na pastora. E as vizinhas que estavam dentro da igreja, uma ou outra que conhecia ela, falava: fulana, calma, não, essa aí é a pastora. Que pastora o quê? Eu não quero saber. E ela queria pegar, igual... Aí acontece que ela vai embora, e a pastora entra. Eu não tinha subido ainda em cima do púlpito, ela me contou mais ou menos o relato. O povo veio lá falando para mim: pastor, a mulher veio aí, acabou, e ela fez isso, e não sei o que lá. Ok, beleza, subi em cima do púlpito. E quando eu subi em cima do púlpito, o Espírito Santo de novo me recordou dessa palavra: confia na sabedoria do Senhor. Aleluia. Eu já tinha perdido na regra dos homens.
Na lei do homem, querido, eu não podia fazer mais nada. De repente, então, um belo dia, aparece uma senhora na cadeira de roda. Aí essa senhora é levada, e eu estou pregando em cima do púlpito. 5 minutos de pregação, eu olhei para ela e Deus me disse: desce lá e manda ela levantar e andar. Aleluia. Então eu vou e desço, e pego na mão dela e digo: venha, senhora. É a primeira vez que a senhora vem, né? Ela é. Então venha, pega na minha mão. Eu disse: levanta e anda em nome de Jesus. Aí o povo ficou com os olhos arregalados olhando para a senhora. E aí ela começou a dar um passo, deu 2 passos, e a igreja se pôs de pé, começou a chorar, aplaudir, gritar, jogar a cadeira para o alto, aquela festa para Jesus. De repente, gente, acontece que ela está lá na frente comigo. Quem é que estava junto? A barraqueira, a mulher que queria fechar o abaixo-assinado. Só que dessa vez ela não estava brigando, ela estava chorando e abraçando a pastora, porque a mulher cadeirante era a mãe dela. Aplaude a Jesus de Nazaré. Entendeu? Aí depois essa mulher pega no microfone, aí ela começa a dizer: desculpa, gente, tudo que eu fiz até aqui. Desculpa, gente, a minha perseguição. Desculpa. Aí ela pegou o abaixo-assinado, rasgou inteirinho. Aí ela saiu fazendo campanha na vizinhança, dizendo: ninguém tira essa igreja daqui. Aleluia. Diga para alguém do lado: confia na sabedoria do Senhor. Aleluia. Aleluia. E aí eu comecei a perceber como Deus está além da gente. Aí eu comecei a perceber que Deus é confiável, não porque a Bíblia fala, mas porque também ela fala, e Ele demonstrou isso. Por mais que eu não entenda mudanças na minha vida, ainda a Bíblia me convida a dizer: descansa nele, e os teus projetos serão estabelecidos. Aleluia, diga glória a Deus, gente. Então você pode agora, nesse exato momento, estar passando por algo que você queria e não veio, pediu e não teve, jejuou e não aconteceu. Confia na sabedoria do Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Então significa o quê? O caminho pode ser estranho, eu posso não estar nem entendendo o que eu estou fazendo aqui, mas eu preferi confiar na sabedoria do Senhor. Aleluia. Eu não vou teimar contra Ele, porque se Ele falou que Ele dá conta, Ele dá conta. Se Ele disse que está guiando, Ele está guiando. Se Ele disse que está no controle, então Ele está. O que eu vou fazer é conservar minha vida na mão dEle. É o melhor lugar para se permanecer, irmão, independente da confusão de agora. Deixa essa palavra entrar no seu profundo coração e te edificar, te fazer sair daqui descansado e entendendo: eu não compreendi nada do que está se passando comigo, mas eu prefiro descansar na sabedoria divina. Deixa eu te contar um caso. Eu vou contar a Bíblia e fatos vividos conosco. Nós temos uma igreja numa cidade chamada Severínia. De repente, gente, tinha um irmão lá, há 20 e poucos anos. Esse irmão, ele pregava a palavra, ganhava almas, ele era referência na cidade. Toda a cidade conhecia ele. Olha o que aconteceu. No passado, no mundo, ele era homossexual. E de repente ele se converteu, se entregou a Jesus, e é tipo assim, ele ficou livre do desejo do homossexualismo e levava a caixa amplificada para a rua, pregava nas praças. Então era uma figura conhecida em toda a cidade. Olha o que aconteceu. Passou-se os anos, 20 e poucos anos depois, esse sujeito começou a ter vontade de voltar para o homossexualismo de novo. E um dia ele chegou no pastor local lá e disse assim: pastor, há 20 e poucos anos que eu prego a palavra nas praças, ganhei muita gente, muitos não estão aqui, mas estão espalhados em igrejas por aí. Só que tem um detalhe, pastor, eu estou com uma fraqueza espiritual, eu estou quase caindo de novo, me ajuda. E de repente o pastor então ora por ele, busca por ele, jejua por ele, e acontece ainda, gente, que ele não consegue se manter em santificação. O desejo de voltar para a prática do homossexualismo crescia, querido, nele. Olha o que aconteceu. Em uma fração de tempos, ele perdeu as forças do corpo.
E aí ele começou então a orar para que Deus mostrasse o que estava acontecendo. Ele já não ia mais para o culto, ele ficou de cama. Então fez um exame. Quando se fez o exame, sabe o que é que deu nele? Ele estava com o vírus HIV agressivo, de uma forma absoluta, de uma forma intensa. Só que o que é que chocou? Fazia 20 anos que ele não sentia nada e nem tinha relações sexuais com ninguém. E fazia 20 anos que ele fazia vários exames e não constava nada de HIV. Foi só ele começar a ter a tendência de cair, que de repente ele caiu de cama. E aí de repente, pastor, mas aonde Deus está sanando? Aonde Deus está cuidando aí? Vou te mostrar. Olha o cuidado de Deus. Deu um mês, a imunidade desse cara abaixou. E o que acontece com ele? Ele morreu antes de cair no pecado. Nós viramos para alguns pastores e falamos: esse foi o cuidado de Deus. Aí alguns perguntaram: mas como assim? Deus cuidou? Sim, porque Deus prefere levar ele agora do que esperar ele desviar e depois dar trabalho. Então Deus cuidou desse cara até aí. Mas o que é que estamos tratando? De sabedoria divina. Não quer dizer que nós vamos entender todas as vezes que Deus manifesta o cuidado dele. Nem sempre, gente, somos capazes de entender as maneiras que Deus cuida. Mas que Ele cuida, pessoal, pode ter certeza disso. Nem sempre será tão claro o que Deus está fazendo. Vai ter momentos que você até vai pensar: mas Deus esqueceu. Não, Ele está te guardando. Você pode não perceber a maneira que Ele cuida, mas Ele está cuidando. Diga glória a Deus. Então o que é que eu devo fazer, pastor? Confiar na sabedoria divina. Irmão, quando Deus fala não para você, para alguma coisa que você tentou correr atrás, alguma coisa que você tentou conquistar, não é que Ele está te negando. Tem algumas hipóteses: ou Ele está preparando algo melhor, ou Ele está literalmente entendendo que aquilo não vai ser bom naquele momento, então Ele não vai te dar. E o que eu devo fazer, pastor? Cuidado com o que você fala nesses dias. Porque quando algo não acontece, não é porque Deus não quer que você viva, é porque Ele sabe da hora certa de fazer as coisas acontecerem. Você quer ver uma coisa? Eu falo para vocês, insisto e vou viver repetindo: não tinha plano nenhum estar no Paraná. A minha esposa está aqui atrás de mim. Sabe qual era o nosso projeto? Já disse isso, já conversei com os pastores, já falei várias vezes, vou repetir. Estávamos contratando um imóvel na Avenida Catumbi, perto da Celso Garcia, na capital de São Paulo, atrás do Templo de Salomão, onde era um antigo cinema, e nós estávamos locando esse salão. E eu já estava me preparando com a minha esposa, falando: gente, vamos para lá e vamos organizar. Eu já tinha reunido os pastores das igrejas Tempo de Vencer, eu já tinha feito todo um cronograma, eu já tinha estabelecido quem iria me substituir. Aí nos dias de culto, gente, na igreja, eu colocava bem num telão que tem atrás nosso, assim, lá na sede, e eu dizia assim: oferte no ministério, porque estamos indo para a capital, São Paulo. E o pessoal que tínhamos contato em São Paulo, todo desejando a igreja: não, vem para cá. Tem uma juíza que até hoje ela espera a abertura da igreja lá, e ela: não, e agora? Olha, nós vamos fazer isso. Todo mundo com plano, os pastores falando: pastor, vamos juntar verba, vamos investir em São Paulo. E de repente a gente fazendo força, orando, jejuando, buscando, se consagrando, batalhando. E aí, pastora, o que acontecia? Irmão, não ia. Tinha tudo para ir, mas não ia. Não faltava jejum, não faltava oração, não faltava clamor, não faltava fé, não faltava pastor orando. Tinha um contrato em andamento, mas a coisa não ia. Aí de repente Deus falou o seguinte: calma, rapaz, você não vai, não é porque você não pode, é porque eu não te quero lá. E aconteceu então que eu abri mão, eu parei de insistir. Quando de repente, o vento soprando e trazendo a gente para cá. Diga para o seu vizinho assim: confia na sabedoria de Deus. Está entendendo o que nós estamos compartilhando? E para ser sincero, para vir para cá não fizemos força. Você percebe que eu tinha um mapa, mas Deus tinha outro comigo.
Eu tinha uma rota, mas a de Deus era outra para mim. Então, quando as coisas não saem como eu quero, eu prefiro entender o seguinte: vou confiar na sabedoria de Deus. Ele sabe aonde Ele está me levando. Jeremias 29 diz isso, gente. Eu é que sei o pensamento que penso sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar o fim que desejar. O que é que ele está dizendo? Cara, você pode não estar entendendo nada agora, mas o final vai acabar exatamente onde eu te falei. Quantos recebem isso? Diga: eu recebo. Então essa é a palavra de Deus para o seu coração. Vamos comigo no livro de Jó, vamos lá. Livro de Jó, capítulo 11. Aleluias. Livro de Jó, capítulo 11, versos 8. Livro de Jó, capítulo 11, versos 8 até o 9. Diz assim: como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno. Quem poderás tu saber? Versos 9. Mais comprida é a sua medida do que a terra, mais larga do que o mar. Vai Romanos capítulo 11, para complementarmos a leitura. Livro de Romanos, capítulo 11, versos 33. Diz assim: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos, observe essa expressão inescrutáveis. Essa palavra, na origem dela, significa um caminho impossível de ser investigado. Vou repetir: a palavra inescrutável ou inescrutáveis, no plural, caminhos ou caminho, significa impossível de ser investigado. Então deixa eu esclarecer uma coisa para você aqui hoje. Todos nós pedimos alguma coisa a Deus. Todos nós oramos, todos nós buscamos, todos nós estamos esperando alguma coisa. Isso te pertence, não tem problema você ter planos. Mas o que você deve saber é uma coisa: você não será capaz de entender a rota que Deus vai utilizar para te levar até lá. Mas ainda assim, você deve confiar nele. Tem coisas agora que está te acontecendo que não faz nem sentido. Tem momentos agora que você está dizendo: Deus, eu estou perdendo tudo. E Deus tem uma ótica diferente dessa situação. Observa, José aparentemente perdia, mas na visão de Deus ele estava se aproximando. Diga: obrigado, Jesus. Você observa a ótica de Deus acerca da nossa vida? Querido, observe isso aqui é muito sério. Você tem que perceber algumas coisas que passamos e vivemos, na nossa ótica, estamos perdendo, mas Deus não enxerga como eu e você. Para José, de repente ele estava indo e de repente para morrer, mas na ótica de Deus não, era para começar a florescer. Então o que é que Deus me mostra aqui? Que não consigo, não tenho condições, não tenho cérebro suficiente para entender quais são os caminhos que Deus vai usar para me levar aonde Ele disse. Sabe de uma coisa que eu já desisti há algum tempo? De entender como Deus vai fazer. Eu só prefiro confiar e vou continuar confiando. De verdade, irmão, Deus me usa com dons, tenho algumas afirmações adequadas, tenho sim, de uma forma aplicada, conhecimentos profundos teológicos, mas ainda nem toda essa bagagem de conhecimento
me faz entender como Deus vai fazer para me levar aonde Ele disse. Então o que resta você fazer é uma coisa só: descansa mesmo não entendendo nada, porque Deus está no controle. Ele não perdeu a noção das coisas e Ele não está caduco. Ele é Deus, Ele não envelhece, Ele não cochila, Ele não dorme. Ele é Deus. Descansa, confia na sabedoria dEle. Agora observa o texto. Diz a Bíblia que a sabedoria dEle é tão profunda que homem nenhum consegue entender. Você vai tentar compreender, mas não consegue. Então o que é que me resta fazer? Tudo bem, não estou entendendo nada, mas eu preferi descansar e permanecer nele. Aleluia, aleluia. Eu não sei como foi 2018 para você, mas essa palavra, ela não tem a ver apenas com esperança, ela tem a ver em desenvolver uma disciplina em você, gente. Ela tem a ver em você caminhar amanhã, depois, ou depois da manhã, e de repente viver uma situação que você nem esperava, que vai te gerar dor, mas ainda você se lembrar dessa palavra, e você dizer para você mesmo: eu confio na sabedoria de Deus, eu confio na sabedoria de Deus, eu confio na sabedoria de Deus, eu confio na sabedoria de Deus. Quantos podem declarar isso comigo no 3? 1, 2, 3. Eu confio na sabedoria de Deus. Aleluia. Por isso que você está aqui hoje, para que você desenvolva isso como regra de vida nos anos que ainda vamos viver nesta terra, naquilo que Deus ainda tem conosco. Eu vou te contar uma coisa aqui breve, mas é real. Eu estava em uma cidade de Minas Gerais, como pastor também, pregando a palavra, e estava cuidando dessa igreja. Aí, pessoal, de repente eu estava naquela fase ministerial de muita luta, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E olha o que acontece. De repente a cidade recebia aquele povo para cortar cana, sabe, safra. Então via muita gente do Ceará, do Nordeste. E está lá eu, um belo dia pregando. Um obreiro nosso, que era chefe de turma lá na roça, chegou em mim e disse assim: pastor, deixa eu te contar uma coisa. Eu falei: fala, fulano. E ele me disse: fulano de tal, aquele cearense assim, assim, assado, está doidinho para te matar. Eu falei: uai. Oxe, aí eu tremi as pernas. Eu falei: uai, quer me matar por quê? Aí ele disse: ele encanou com a esposa dele. Isso eu contei para a pastora, que a esposa dele está vindo na igreja, e ele encanou que ela está afim do Senhor. Eu falei: está amarrada, expulso, queimado em nome de Jesus. E nisso eu compartilhando com a pastora essa história, lembra, pastora? E aí aconteceu o seguinte: esse cara começou a aumentar a ira e começou a mandar ameaças. Aí eu pensei comigo assim: gente, eu já estou numa luta danada aqui nessa igreja, ajunta mais essa ainda para acabar comigo. Eu falei: Deus do céu, quanto mais eu oro, parece que mais o diabo de rabo aparece. Você já teve aquele dia que você orou, você buscou, e parece que ao invés de melhorar, piorou um pouquinho mais? Quem já viveu? Seja sincero, diga amém, irmão. Eu estava nesses dias, eu estava nesse período, eu estava indo para o monte, eu estava buscando a face do Senhor, estava jejuando. Pensa num homem que estava mais santo do que você imagina, porque você quer ver crente ficar mais santo ainda é quando acorda a rocha. E a gente ora bonito, irmão. Então toda hora chamava para ir no monte, opa, estou indo. E eu estava numa fase terrível, e eu estava querendo ouvir a voz de Deus. Então toda hora eu estava orando, buscando, jejuando, clamando, mas a coisa não andava, ficava pior. E esse cara começou a me ameaçar. Eu não morava nessa cidade, mas eu cuidava dela. Então eu pregava todo dia lá, descia do ônibus na rodoviária. Como ele começou a aumentar as ameaças, olha o jeito que eu andava na rua. De repente eu estou passando num bairro, andando de pé, não tinha carro ali. O carro na verdade estava com a pastora. Aí eu vi ele sentado numa roda de amigos, no boteco, tomando uma. Eu falei: agora que a coisa vai ficar feia. O cara está com a cabeça cheia, disse que é matador, matou lá no Ceará, para matar aqui e voltar para o Ceará agora, pouco custa. Eu pensei: besteira, lógico, irmão. Aí ele passando assim, eu olhei e fiz assim.
mas inocentemente. No que eu fiz assim para o camarada, ele fez assim para mim, ó. E eu fui andando. Eu olhei aquela cena e falei, meu Deus, a coisa está séria. Eu esbocei alegria para ver se ele fosse simpático comigo, mas aí você viu que o dedinho era de ameaça. Aí a hora que ele fazia assim, eu fazia assim, ó. E aí eu fui para a igreja, fiquei atento, comecei a chamar os obreiros para andar comigo de guarda-costa, pensando, se esse camarada tentar me matar, tem 3, 4 aqui de obreiro para me guardar, longe da família, saindo do estado de Minas Gerais, lá na beira do mapa de Minas. Então eu estava daquele jeito, sozinho. Eu pensava, se eu morrer aqui, cadê o corpo para enterrar ou alguém para me proteger? Estou sozinho, longe da família. E aí o que acontece, gente? Diga de novo, eu devo confiar na sabedoria divina. Estava dando um trabalho, a igreja não estava conseguindo pagar o aluguel, porque o pessoal que passou lá antes fizeram uma arte. Então eu estava naquela luta para levantar aquele trabalho. Eu estava ali suando. O tempo dolorido foi aquele. E juntou mais esse cearense. Nada contra, viu? Se tem alguém assim, nada contra. Mas juntou mais esse camarada para me roubar a paz. O homem que me roubou a paz, ele não tem nem noção, irmão. Aí acontece o seguinte, gente. Um belo dia eu chego na cidade de novo. Estou abrindo a porta da igreja, entrei dentro da igreja. De repente a viatura da polícia para bem lá na porta. Eu olhei assim e falei, uai, o que está acontecendo? E eu estou escutando aquela gritaria, para aí, segura elas, e não sei o que lá. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? O que a polícia está fazendo aqui nessa barulheira? De repente, eles vêm com 2 mulheres algemadas para dentro da igreja. Eu falei, quê? Aqui não virou delegacia? Pensei comigo. E trouxe essas mulheres para dentro da igreja. E eles olharam para mim e falaram assim, pastor, essas mulheres estão dando trabalho desde cedo, diz que está com o capeta no corpo aí, e isso não é coisa nossa, a gente não resolve isso, agora vai o Senhor e resolve esse negócio. Aí eles tiraram as algemas da mulher e deixaram as 2 lá na minha mão, irmão. Eu falei, agora está bonito. Tinha uma obreira que estava comigo lá, pensa numa obreira brava, mulher de Deus, mas braba que só. De repente essa obreira olhou assim, gente, olha isso aqui, jovem. A obreira olhou assim, pastor, você quer saber? Se vira aí, e saiu correndo, irmão. Eu falei assim, meu Deus do céu, e agora, o que eu faço? Não, mas ainda não ficou ruim não, vai piorar um pouco agora. Uma das mulheres manifestadas era a mulher do cearense, gente. Eu pensei comigo, não tem polícia. A obreira que era minha testemunha, se elas resolverem me rasgar aqui, que não fiz nada, que foi esse tal de demônio aí no corpo delas. E eu pensei comigo, e agora? Estou sozinho no negócio. Olha como Deus trabalha para fazer a coisa virar. Olha como Deus trabalha para fazer o negócio acontecer. De repente acontece o seguinte, eu ponho a mão num aqui, amarrado o demônio, eu pus a mão na outra, amarrado o demônio. Sabe aqueles demônios que quer brigar um com o outro, irmão? Então eu tive que ficar no meio igual juiz de MMA. Aí eu orava, isso aconteceu. Queima daqui! Aí o outro xingava, cala a boca, demônio, fica quieto, Satanás, e no nome de... aquela bagunça. De repente eu comecei a pensar, e se esse paraibinha entrar aqui e me ver desse jeito? Acredite se quiser, eu estava de frente com a porta assim, ó. De repente, quem que vira lá na porta? O cearense. Ele virou assim, irmão. Sabe quando você já viu um bandido correndo da polícia na esquina, quando vira a esquina? Aí quando ele para na minha frente, eu gelei. Eu falei, rapaz, agora a coisa vai ficar feia. Aí eu parei de orar para os demônios. Aí eu fiz assim, ó. E olhei para o cara, pensando comigo, e agora, o que vai dar? Aí ele veio correndo, ajoelhou e disse, me ajuda, pastor. Eu falei, opa, peraí, parece que a coisa virou. Aí eu cresci, irmão. Aí eu não perdi a oportunidade. Eu falei, pode deixar que eu vou resolver esse negócio aqui agora. Aí eu cresci, diante de Deus. Eu olhei para ela, sai da mão. Para a esposa dele, aí eu fiz uma graça. Tá queimado, demônio. Você que está destruindo o casamento? Sou. Aí, tá vendo? É ele.
Aquilo tudo acontecendo. Você que está tentando? Sou. Depois que eu perguntei bastante para ele entender que não tinha nada a ver com o negócio, sai daí, demônio. Ela, esse cara veio e me deu um abração, irmão, mas me deu um abração. Agora olha o que aconteceu. A mulher dele saiu da igreja. Ele veio e trouxe mais um punhado com ele. Pode aplaudir Jesus, isso? Você entendeu? Se você está certo com Deus, se você está na presença de Deus, se você está orando, se você está buscando e a coisa não está tão boa como você espera, confia na sabedoria de Deus, rapaz. Aleluias. Não é porque está piorando, não quer dizer que Deus abandonou. Não é porque não saiu do jeito que eu queria, não quer dizer que Deus não está trabalhando. E por isso que hoje, Igreja Viva, encha o seu coração de esperança. Eu não estou contando histórias de alguém, eu estou falando do que eu vivi com Deus. Eu estou dizendo, Deus é confiável, mesmo que você não entenda, Ele sabe o que está fazendo, gente. Aleluia, aleluia. Chacoalhe alguém do lado, diga assim: descansa em Deus. Diga: dorme a noite tranquilo, paga uma pizza para mim. Aleluia. Entendeu? Aleluia. Pois é assim que Deus trabalha. É assim que Ele nos conduz. Ele não explica, mas Ele protege. Ele não esclarece tudo, mas Ele guarda. É assim que Ele faz. É assim que Ele sempre fez. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então, se amanhã eu não entender o porquê de alguma coisa, vou descansar na sabedoria de Deus. Não descanso nos fatos que me cercam, descanso naquilo que Ele já fez, está fazendo e vai fazer. Os caminhos dele, diz a Bíblia, são inescrutáveis. Aleluia. Quem sente a presença de Deus, diga: obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Olha o que a Bíblia diz: os caminhos de Deus são inescrutáveis. Ou seja, não tenta entender não, que a Bíblia diz que é impossível de ser investigado. Então só te resta fazer uma coisa nessa noite: Deus, toma a casa, toma a vida, está tudo na tua mão, entreguei a chave, cuida aí, Pai, estou indo, estou confiando no Senhor. É o que esse texto de José, é o que Romanos, é o que Jó está falando. Abre comigo em Salmos, porque o tempo já está indo e a gente vai ceiar. Salmos capítulo 18, versos 30. Salmos capítulo 18, versos 30. Diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é pura, ela é um escudo para todos os que nele se refugiam. Vou repetir somente as primeiras frases do texto. O caminho de Deus é perfeito. No 3, vamos dizer junto: 1, 2, 3. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus ser perfeito não quer dizer que será fácil compreendê-lo, gente. Deixa eu te mostrar algo aqui dentro desse sistema. Vou repetir de novo uma história que vivemos. Teve uma época, vem cá, pastora, se me permite. Hoje a pastora está fazendo aniversário, gente. Está ficando mais velha ou mais bela? Vamos ver. Eu não posso puxar o saco, hein? Eu peguei a minha esposa e um dia eu fui no monte orar. Reuni os meninos que trabalhavam no tempo integral na obra comigo e subi para o monte. Porque nós estávamos numa fase triste, como é normal na terra, né, gente? Todo mundo tem luta, pastor, bispo, apóstolo, todo mundo. E aí peguei a varoa, era num horário improvável. Era 3 horas da tarde. Parei todo mundo, para de fazer o que você está fazendo, para, e vamos todo mundo no monte. 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, vamos lá agora. Para mim tomar essa decisão, porque o pau estava quebrando mesmo. Aí eu fui lá. Gente, ora isso, ora aquilo, e ora por isso. Aí eu fui para o canto e eu comecei a orar. Nós precisávamos de um tratamento na igreja, que a igreja crescesse. Nós estávamos buscando isso. E de repente nós orando lá no monte, buscando, de repente Deus me deu uma palavra no livro de Samuel, e diz o seguinte, que o menor vai ser o maior, e eu entendi que Deus estava falando conosco. E a pastora, quando ela abriu a Bíblia, afastado de mim lá no monte, ela recebeu a mesma palavra.
Então ela começou a chorar quando nós nos reunimos, porque Deus havia falado que ia dar um crescimento extraordinário. Obrigado, pastora. Depois nós te abençoamos, parabéns, tá? Aí, gente, saímos do monte confiante, dizendo: Deus vai dar crescimento, Deus vai honrar, Deus vai abençoar. Naquela altura, minha mãe já estava dando um monte de AVC, um monte de coisa estava acontecendo. Eu falei: Deus, esse Satanás tem que cair por terra. E aí acontece o seguinte: a gente voltou, fomos para o culto. No primeiro culto não aconteceu nada, tinha poucas pessoas ainda na igreja, e Deus havia falado no monte que ia dar crescimento. De repente, gente, eu comecei a ser perseguido na cidade, que eu falei assim: peraí, Deus me falou lá no monte, na Bíblia, que ia fazer o negócio crescer, o que está acontecendo é perseguição. Aí ficou confuso, eu quase que não entendia nada. Sabe o que aconteceu? Os macumbeiros na cidade começaram a me ameaçar. Chegou a tal ponto que eles pegavam o telefone meu, não sei como que eles conseguiam, e ligavam dizendo assim: ó, nós vamos aí, e nós vamos mostrar quem pode mais. E aí, como se já não bastasse, começou a ameaçar por telefone também a minha mãe. E nessas ocasiões, descobriram onde eu morava. E eles então começaram a tentar pular em casa. Inclusive, teve uma situação que eu tive até que meio que sair atrás de um. E aconteceu o seguinte, gente. Olha isso aqui. De repente, a minha mãe chega e me fala que entraram dentro da casa dela com uma arma e apontaram na cabeça dela, dizendo: se ele não calar a boca, nós vamos matar ele. E eu pensei comigo, eu falei: Deus, o Senhor lá no monte falou que uma coisa boa ia acontecer, agora o que está acontecendo é essa perseguição de macumbeiro. O que eu fiz para esse povo, Jesus? Como se já não bastasse, a coisa ainda não piorou de vez, ia piorar um pouquinho mais. De repente eu estou lá, estou pregando, estou lá no culto orando, lá no quartinho de espera orando, antes de começar o culto, né, pastor? Aí de repente chega um macumbeiro lá na porta, e aí eu pensei comigo: ah, meu Deus do céu, é hoje, Jesus. E ele, em vez de ficar quietinho e assistir o culto, ele foi para desafiar. E aí ele chegava no evangelista que a gente tem lá, e falava assim, mudava de voz como se tivesse manifestado: hoje eu vou matar todo mundo aqui. Olha esse evangelista. Isso depois o pessoal me contando. Aí ele ia no banheiro, esse macumbeiro ia no banheiro, aí o cara virava as costas: ó, evangelista, queima Jesus, queima Jesus, queima. Aí o macumbeiro voltava: ó, evangelista. Só sei que ele fez uma arruaça durante o louvor. Aí ele foi lá para o canto do banheiro, começou a ameaçar um povo lá, manifestou. E aí os obreiros, os pastores olhavam assim, tira, e ninguém punha a mão, e o negócio aconteceu. Eu falei: Deus, o negócio está bom demais, agora esse cara me aparece para piorar. E aí eu subo no púlpito. A hora que eu comecei a pregar, mal falando de Jesus, esse cara vem no meio da igreja e dá um grito: eu vou matar todo mundo aqui. Já viu aquele ditado, rodar a baiana? Esse cara rodou a baiana em pleno culto: vou matar todo mundo aqui, agora você vai ver quem pode mais, seu mentiroso. A hora que ele falou isso aí, eu falei: mentiroso, Satanás? Tipo assim, sabe? Aí eu desci do púlpito. No que nós descemos do púlpito, eu falei o seguinte: agora nós vamos ver quem realmente é Deus de verdade, se é o seu ou se é o meu. Quem pode mais aqui agora vai chorar menos. Aí eu falei: junta todos os Exus, os caboclos, junta tudo que você tem aí e chega mais. Vamos ver quem pode mais. Quando é fé, de repente, esse cara, sozinho, sem eu falar nada, cai de joelho, amarrado no chão. E o que aconteceu? Aí lembra do evangelista? Duro. Aí ele cresceu na fita. É isso aí, Jesus. É isso aí, Jesus. Tipo assim, de verdade. Os obreiros que estavam buscando, todo mundo ficou herói. Cadê? Tem mais alguém aí no meio que quer? Tipo assim, sabe, irmão? E aí o que acontece? Esse cara, de repente, então, ele sai demônio, ele veio me dar um abraço e começa a chorar. Aí ele me contou assim: eu estava lá do outro lado da cidade, de repente eu vi um fogo, e eu pensei, olha só o que ele falou, hein? Porque esse povo tem a visão aberta. Eu vim de longe, tentando ver onde era esse fogo, e quando é fé eu vi que o fogo estava em cima do telhado da igreja. Ele me contando,
Depois ele falando para o povo, e ele dizia o seguinte: eu não entendia, pastor, como que o povo estava dentro da igreja, e o fogo queimando por cima da igreja, e ninguém gritava de dor, ninguém saía correndo. Quer dizer, ele via o fogo e os crentes que estavam no fogo não via. Diga para o seu vizinho: tem fogo aqui. Amém? E aí acontece o seguinte, pastor, observa, gente. Ele pediu socorro, ele pediu ajuda, aí depois disso veio filho, aí ele começou a desabafar, e o bairro todo ficou sabendo. Lembra do crescimento que a gente estava pedindo? Aí a igreja ficou famosa. Qual foi o nome? Igreja que expulsa demônio de pai de santo. E o que aconteceu com a igreja? Chegou um dia, gente, que tínhamos 7 portas, não tinha mais jeito de manter as portas fechadas, as 7 portas ficavam abertas, os corredores que tinham na igreja teve que ser lacrado de cadeira, as pessoas que não chegavam, o culto começava às 7h30, quem não chegava às 6h30 não pegava lugar dentro do espaço, o povo começou a ir para a rua, as autoridades começaram a perseguir a igreja, porque ficava a gente na calçada, os quarteirões em volta da igreja enchia de gente. Aí eu entendi uma coisa, que Deus, Ele fala, mas Ele não explica o caminho que Ele vai te utilizar, mas o que Ele fala, Ele faz. Aplaude ao Senhor, ponha-se de pé, glorifica a presença de Jesus. Pegue na mão de alguém e diga assim: Deus falou, está falado, confia na sabedoria dEle. Aleluia. Então quando as coisas ficam meio doidas, eu digo: Deus, eu confio na sua sabedoria. Quando a coisa sai do controle ou da minha perspectiva, a oração que eu peço: Deus, me dá condições para estruturar, fazer, continuar, caminhar no meio desse momento confuso. Feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos. Hoje é uma noite de ceia, onde nós estamos preparando agora para ceiar. Começa a falar palavras de louvor a Deus. Se você está em algum tipo de erro, pecado, se arrependa agora, porque é uma noite onde você declara com essa atitude de ceia que você pertence a Cristo. Sabe, você está seguro na mão do Pai. Você está seguro. Confie nele. Você está seguro na mão do Senhor, queridos. Não temas, não fique com medo daquilo que você não entende. Os caminhos de Deus são inescrutáveis, impossível de ser compreendido, mas é um caminho seguro. Não importa o quanto de coisas que você tem enfrentado, mas acredite na sabedoria de Deus. Começa a orar dizendo: Deus, a minha vida está na tua mão, eu não tiro. Começa a dizer: Pai, o meu coração está nas tuas mãos, eu não tiro. Minha casa, Senhor, eu entrego tudo ao Senhor. Começa a dizer isso para o Senhor. Começa a fazer estas palavras de oração, porque o Senhor, Ele está aqui, e tudo que Ele falou acontecerá na medida certa, no tempo certo e na hora correta. Deus não esquece, Deus não caduca, Deus não cochila, Deus não dorme, Ele é Deus. Então começa a declarar: eu confio na sabedoria do Pai, eu confio na sabedoria de Deus, confio na sabedoria de Deus, eu confio na sabedoria de Deus, eu confio na sabedoria do Pai. Senhor, tem pessoas que estavam confusas por causa de muitos momentos, mas começa agora a dar descanso para elas na alma. Começa, Espírito Santo, a fazer elas compreender que o Senhor sabe o que está fazendo, e o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então comece, querido, a fazer estas palavras de cântico diante do Senhor. Senhor, nós estamos aqui, apresentamos o cálice, apresentamos o pão, e essas pessoas vão se preparar para possuir, e que haja comunhão do Teu Espírito de uma forma ainda mais intensa sobre elas. A igreja diz amém. Faça uma fila do lado